Você não vai acreditar se eu te disser que em francês não existe o verbo acontecer. É isso mesmo, o verbo acontecer, ele não existe nessa língua linda que é o francês. Se você quiser descobrir mais sobre isso, já começa a me seguir para saber sobre isso, sobre várias outras curiosidades sobre essa língua que é merveilleuse, passionnante. Vocês vão me dizer, bom, Mafês, não existe o verbo acontecer, então como é que os franceses falam? Como é que a gente fala em francês, por exemplo, que nossa, você não sabe o que me aconteceu, né? Ou a reunião vai acontecer amanhã às 10 da manhã. Ou o casamento aconteceu ontem à noite. Como que acontece isso se o verbo acontecer não existe no francês? Calma que o verbo ele não existe, mas existem formas de expressar essa ideia do acontecimento, no caso do verbo acontecer. Vamos lá. A gente tem em francês a expressão avoir lieu, que significa acontecer. Quem é meu aluno já conhece esse verbinho aqui, que é o verbo ter. Avoir é o verbo ter. E quando a gente pensa na expressão inteira assim, ó, avoir lieu significa ter lugar. Mas a gente não vai traduzir literalmente, né? Nunca. Ainda mais agora que vocês já sabem que avoir lieu significa acontecer. Como que isso vai se dar na prática, gente? A gente vai pegar o verbo avoir, que você já sabe que é o verbo ter, e a gente vai conjugá-lo sempre na terceira pessoa do singular. Então é como se eu estivesse falando de um ele, né? Ele ou ela. Não vai ter, não vai ter o ele, nem o ela e nem nenhum sujeito aqui nessas conjugações que a gente vai ver. Mas vocês vão sempre conjugar na terceira pessoa do singular. Então vamos lá, ó. Por exemplo, alieu. Esse azinho aqui, sozinho, é o verbo avoir conjugado no presente do indicativo na terceira pessoa. Então, alieu significa acontece. A lieu, olha o passé composé aí. Aconteceu. Então, aconteceu. Avait lieu é um outro passado que a gente chama de imparfait, que seria a tradução aqui de acontecia. Uma coisa que acontecia lá atrás, né? Va avoir lieu. Esse va avoir lieu é o nosso futuro, tipo, vai acontecer. Faltou um A aqui, não vai acontecer. Pronto. E o aura lieu também é um futuro, mas é o futuro que a gente usa assim, ó, acontecerá. Então, isso tudo aí são as estruturas que a gente vai usar para falar que algo aconteceu, acontecia, vai acontecer. Claro que tem vários outros tempos, modos verbais que a gente pode colocar aqui com o verbo voar, mas hoje eu vou apresentar para vocês esses que são os mais recorrentes. Bora ver como que isso se aplica na prática. Vamos lá, agora a gente vai ver essas estruturas aí dentro de uma frase para tudo fazer sentido. Eu vou ler para vocês primeiro essas frases, vou ler todas elas, e eu quero que vocês vão pausando o vídeo e vão repetindo o que eu for falando. Para quê? Para a gente treinar a pronúncia. Quero que vocês treinem a pronúncia aí. Depois eu volto nelas e a gente fala sobre o que elas significam e a estrutura delas certinho. Vamos lá? Repete aí comigo. Se precisar, vocês pausem o vídeo, tá? Le rendez-vous aura lieu le 10 septembre. Le rendez-vous aura lieu le 10 septembre. Notre cours a lieu une fois par semaine. Quand le mariage a-t-il eu lieu? Quand le mariage a-t-il eu lieu? La réunion avait lieu tous les week-ends. Cette session va avoir lieu dans un moment capital pour l'évolution des relations bilatérales. Agora que vocês já sabem que a expressão avoir lieu significa acontecer, tudo faz sentido. Vamos lá, ó. Aura lieu, que a gente viu que é o acontecerá. Então, ó, le rendez-vous aura lieu le 10 septembre. A reunião, o encontro, acontecerá dia 10 de setembro. Notre cours ao passado. A eu lieu. Não, pardon, aqui está no presente, né? Notre cours a lieu. Então, acontece. Nossa aula, nosso curso acontece uma vez por semana. Quand le mariage a-t-il eu lieu? Aqui é o passado, agora sim. Então, quando que o casamento aconteceu? Essa palavrinha aqui é casamento. Le mariage. Quand le mariage a-t-il eu lieu? Quando que aconteceu o casamento? La réunion avait lieu. Aqui provavelmente estou fazendo uma descrição de algo do passado. Então, a reunião acontecia todos os fins de semana.
Cette session va avoir lieu, então essa sessão vai acontecer em um momento capital para a evolução das relações bilaterais. Uma frasezinha bem grande. Então, ne vous inquiétez pas, calmez-vous, né? Não se preocupem, não precisa ficar nervoso, que embora não tenha o verbo acontecer no francês, a gente consegue expressar essa ideia de que algo vai acontecer, de que aconteceu, de que acontecerá. Existe também uma outra forma da gente pegar emprestado um outro verbo para usar ele no sentido de acontecer. Vamos ver que verbo é esse. Se vous êtes mes élèves, se vocês são meus alunos, ó, você já conhece esse verbo arriver, que significa chegar. O verbo arriver significa chegar. Originalmente, genuinamente, arriver significa chegar. Mais, em alguns contextos, vocês vão ver o verbo arriver usado como sinônimo de acontecer. Exemple, ça ne m'est jamais arrivé. Travar na hora de falar francês, deixar de curtir tudo que a França pode me oferecer por conta de não falar francês, ça ne m'est jamais arrivé. Isso nunca me aconteceu. Há o verbo arriver aqui, ó, conjugadinho. Então, isso nunca me aconteceu. Ça arrivait toujours à ma sœur, la pauvre. Isso acontecia sempre com a minha irmã. Alguma coisa lá que você está lembrando do passado. Cair, ralar o joelho. Ah, ça arrivait toujours à ma sœur. Isso sempre aconteceu com a minha irmã. Tu ne sais pas ce qui m'est arrivé. Você não sabe o que me aconteceu. Então, a gente tem aqui, ó, o verbo arriver, conjugado lá no imparfait, que é um outro passado, além do passé composé. E aqui, de novo, o verbo arriver. Então, ça ne m'est jamais arrivé. Ça arrivait toujours à ma sœur. Tu ne sais pas ce qui m'est arrivé. Aí você fala assim, mas como que eu vou saber se esse verbo arriver, se ele está empregado na frase, no sentido de chegar ou de acontecer? Contexto, gente. Vocês vão ver se na frase faz sentido a pessoa está falando de chegar ou de acontecer, dentro do diálogo, dentro do contexto, dentro de um texto que vocês estiverem lendo. Então, a gente tem sempre que analisar tudo dentro do contexto, nunca traduzir literalmente. Ça va, mes chouchous? Ó, se vocês quiserem aprofundar os conhecimentos de vocês no francês, se vocês quiserem mergulhar nessa língua que é maravilhoso e apaixonante, como eu já falei para vocês lá em cima, aproveita que as matrículas estão abertas. Qualquer coisa é só me chamar no WhatsApp que está aqui, ó, e vem conversar comigo. Espero vocês nos próximos vídeos. Bisous, bisous, au revoir!